Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, na aula de hoje iremos falar sobre retificador de onda completa em ponte. Então, é a nossa terceira topologia aí a ser estudada, né? Uma das topologias mais utilizadas, conforme iremos ver na aula de hoje, tá? Devido suas características aí bem interessantes. Então, para isso, teremos os seguintes objetivos nessa aula. A definição da topologia do retificador de onda completa em ponte, as características técnicas dessa topologia, o estudo das formas de onda para os elementos que compõem a topologia retificadora em estudo aí, né? E a fórmula do valor médio da tensão sobre a carga de saída, nossa carga DC, nossa carga de corrente contínua. Legal. Portanto, nós temos aí que definir os elementos, né, da topologia. Então, o retificador em ponte, ele é constituído de 4 diodos no estágio de retificação, um transformador convencional do tipo alimentação entre fases, né, sem center tap, e carga acoplada ali na saída, resistiva ou indutiva. Tá? Então, aqui está o nosso transformador convencional, coloco aqui 127, já tenho 12 aqui direto na saída sem o tap. O que é interessante ressaltar aqui é que nessa topologia a gente utiliza 4 diodos. Não é nem um, nem dois, são 4. Tá? E vocês vão entender por que desse número. Bem, definido aí o conceito, né, de retificador em ponte, nós temos que os circuitos retificadores em ponte, eles podem ser montados com ou sem transformador. Tá? Isso possibilita maior flexibilidade para a topologia, e assim como no caso da topologia anterior, que utiliza o transformador com center tap, é possível também o aproveitamento dos dois semiciclos, tanto positivo quanto o negativo da rede. Então aqui está a topologia, né? Em geral, põe o transformador para rebaixar, né, de 127 para 12, 24, 18, 15, um valor aí menor que para a fonte de alimentação. Mas é possível, sim, trabalhar sem esse transformador, e daí os componentes têm que suportar uma tensão de pico maior, obviamente, né? Aqui está a topologia, D1, D3, D4, D2, né? Essa topologia tem a condução ali de 2 diodos por semiciclo, como a gente vai ver. Aqui está a nossa carga de saída, carga de corrente contínua. A topologia aqui desenhada é a mesma que está aqui, tá? Mas eu vou adotar essa daqui por uma questão de simplificação na análise, tá? Na análise do circuito é muito mais fácil a gente enxergar o fenômeno através desse circuito do que esse daqui. Esse daqui é um circuito clássico que está na maioria dos livros, tá? Mas esse daqui é um circuito interessante que fica mais intuitivo, né? O enxergar ali a circulação da corrente, enfim. A gente vai analisar este carinha aqui, que é basicamente esse daqui desenhado de uma forma diferente. Beleza, então analisando aí o funcionamento do retificador, nós temos aí o semiciclo positivo, né? Então no semiciclo positivo tem o positivo aqui e negativo aqui. Positivo no anodo de D1, ele conduz. Negativo no catodo de D4, ele conduz também. Então a corrente sai daqui, passa por D1, chega na carga, corrente contínua, positiva apenas, e volta por D4, tá certo? Nesse caso, os diodos D1 e D4 estão diretamente polarizados e a tensão na saída será positiva e igual VI, tá? Igual assim, aproximadamente, né? Nessa análise aqui a gente teria que considerar ainda a queda de D1 e de D4 em torno de 0,7. E no semiciclo negativo, ó, o que acontece? O sinal de positivo ele fica aqui no anodo de D2 e negativo fica no catodo de D3. Negativo no catodo conduz, positivo no anodo conduz também.
Então a corrente sai, aqui seria positivo, tá, turminha? Aqui seria o negativo, tá invertido aqui o sinal. Sai aqui do que seria o nosso positivo, a corrente passa ali por D2, passa pela carga, né? Apenas corrente positiva, e retorna aqui pelo D3, onde seria aqui o nosso negativo da fonte, né? No semicírculo negativo. Portanto, os diodos D2 e D3, nesse caso, eles estão diretamente polarizados e a tensão na saída continuará positiva e será aproximadamente aí igual a VE. Né? Tem a queda nesses dois diodos agora, do D2 e no D4, tá certo? Normalmente se fala igual a VE porque o VE em geral, ó, se ele tem, por exemplo, 25 volts de pico, tá? A carga vai ter algo como 23,6, né? Então, puxa, 23,6 para 25, muito próximo, né? Mas ao pé da letra tem que considerar a queda nos diodos. Quando a gente trabalha com uma tensão direta, né, sem transformador, daí nós teremos um valor de pico aqui, se fosse 220, de 311, tá? Então, 311 menos 1,4 aqui, puxa, vai ser o quê? 309? Grande diferença, não tem muita diferença para carga, né? Então, quanto maior a tensão aqui de alimentação, menor é a influência aqui dessas perdas no diodo com relação à tensão que a gente vai ter na carga. Tá certo? Aqui nós vamos analisar as formas de onda, né? Então, neste circuito, temos a alimentação VE, né? Ela atinge o valor de pico, que é o VP, vai para o valor negativo, que é menos VP, fecha o ciclo aqui em 2π, e esse é o período, tá? De 0 a 2π, temos o período da rede, né? Que é o nosso ômega-t, lá do sinal senoidal que estudamos no começo do semestre, né? Legal. Na carga, temos o que? Temos a retificação do semiciclo positivo, né? Então, temos aqui o positivo, mas o negativo também se transforma em positivo. Puxa, que milagre é esse, né? O milagre é o seguinte, ó. No semiciclo positivo, quem conduz? D1 e D4. Então, D1 e D4 nesse momento, tensão nele é zero. Por quê? Toda a tensão que nós temos na alimentação está sendo transmitida para a carga. Então, sobra para eles zero. Na prática, seria 0,7, né? Aqui, o semiciclo negativo, quem conduz é D2 com D3. Então, o que acontece? No segundo momento, no semiciclo negativo, ó, D2 com D3, esse gráfico aqui, eles estão em zero. Então, o que era negativo vira positivo aqui na carga, tá? E se a tensão é positiva pulsante, a corrente também é positiva pulsante. Ah, professor, mas espera aí, aqui positivo, positivo, beleza. Mas aqui é negativo, virou positivo? Como assim? É o seguinte, a fonte ela tem uma referência que é essa daqui, tá? O VE está sendo considerado que ele é positivo lado esquerdo e negativo lado direito. Legal, essa é a referência da fonte. Então, o que acontece? No primeiro momento, de fato, ele é positivo, tá? Em D1 e negativo em D4. Por isso que eles conduzem. Mas em um segundo momento, há uma alternância, né? Então, esse polo positivo aqui, que estava em D1, ele passou para D2. E o negativo que estava em D2 passou para D1, que está agora em D3 também, né? Por isso que D2 conduz com D3. E ficando positivo aqui, passa por D2 e o positivo que passou por D2 chega na carga, tá? Então, passou o positivo por D2 e chegou na carga. Aqui nós temos a seguinte informação, ó. A forma de onda da tensão na carga, ela é contínua e pulsante, né? Isso aí já é de se esperar, porque a tensão da rede, ela é senoidal, né? O semiciclo positivo e negativo, alternado. Então, na retificação, sem elementos armazenadores, não tem como a gente mudar esse fato aqui, né, dela ser pulsante. Então, de fato, ela só tem semiciclo positivo, mas ela é pulsante, ela sempre está tocando zero aqui, né.
O diodo bloqueia a tensão de pico da fonte, então é diferente do que nós tínhamos no retificador com center tap, né, que bloqueava o dobro da tensão de pico do secundário com relação ao tape, né? Aqui não, aqui vai bloquear o valor de pico da fonte, tá? Obviamente, o diodo ele bloqueia valores negativos de tensão, por quê? Quando tem um valor positivo de tensão, ele está diretamente polarizado e conduz. Quando ele está reverso com tensão negativa, ele bloqueia justamente toda essa tensão negativa que tem um pico negativo, né? Esse pico negativo é o valor de pico da fonte. A frequência da tensão na carga é o dobro da frequência da tensão de entrada. Por quê? Porque a tensão de entrada tem um período que começa nesse ponto e termina em 2π. Né? Depois do 2π, volta a se repetir esse ciclo aqui. Legal. Na carga não, na carga positivo, em π. Depois já se repete positivo. Então, de 0 a π é o período da carga. De 0 a 2π é o período da fonte. Portanto, a fonte tem um período que equivale ao dobro do período da carga. Se o período da fonte é o dobro do período da carga, né, a frequência da carga é o dobro da frequência da tensão, porque a relação entre período e frequência ela é inversa, né? Então, por isso do fato da frequência da carga dobrar em relação à entrada. O valor médio da tensão na carga é referente à tensão de alimentação VE, né? Que é o que a gente analisou anteriormente, né? No primeiro semiciclo aqui, eu vou transferir VE menos VD1 menos VD4. Num segundo momento, né? Quando seria o negativo, VE, eu vou transferir VE menos VD2 menos VD3 para a carga. Então é assim que funciona, tá? Em termos de forma de onda. Legal. Agora, analisando a questão aí das fórmulas, não muda muito. Temos a relação aí valor de pico e valor RMS. Temos a tensão do valor médio na carga, né? Que é 2 vezes o valor máximo menos 2 vezes a queda nos diodos por semiciclo, tá? Então, se eu fizer a distributiva, fica 2 Vmax e 2 vezes 2 VD, né? 2 vezes 2, 4. Por quê? Porque a gente tem 4 diodos, né? Então, nessa formulinha, o que muda em relação à fórmula da aula passada é que tem um 2 aqui, agora dentro do parênteses, multiplicando o VD, porque são 2 diodos por semiciclo de retificação. Corrente na carga é o valor médio da tensão dividido pela resistência. E o transformador, caso seja usado, ele deve ter tensão igual à tensão de alimentação, potência do trafo de preferência maior que a potência do retificador, no limite pode ser igual, e a corrente do trafo deve ser maior que a corrente a ser consumida pelo circuito, para que ele não entre em saturação também, tá? O VBR, que é a tensão de break ou de ruptura do diodo, deve, obviamente, ser maior do que a tensão de alimentação, né? Se a tensão de alimentação é maior que a tensão de ruptura, o diodo rompe, né? Essa que é a lógica. E a corrente média deve ser maior também que a corrente que a carga vai processar, né? Então, eu tenho aqui a circulação no diodo justamente da corrente que vai para a carga, ora por D1 e D4 e ora por D2 e D3, mas a corrente é sempre fornecida pelos diodos num determinado instante, né? Esse IS vem por D1 e D4 ou vem por D2 e D3. Portanto, a corrente média deve ser maior que o IS. Legal, professor, legal. Quero ver um exemplo. Vamos lá. Então, aqui está o circuito. Aquele exemplo clássico nosso, né? 12 volts, carga de 10 ohms, valor de pico, 12 raiz de 2, 16,97. Puxa, professor, de novo 12 volts, 10 ohms? Sim, porque a gente vai ter já na próxima aula um comparativo, né, de todas as topologias. Por isso que eu estou adotando para todas as topologias mesmo valor da fonte e mesmo valor de carga, para que a gente tenha uma comparação bem coesa, tá?
Então o valor de pico é 16,97. O valor médio da tensão na carga RL, aplica a fórmula, né? Daí não tem muito segredo. O valor máximo já calculei, ponho aqui. Queda no diodo é sempre o nosso 0,7 médio ali, né? Faço a subtração, multiplico por 2, depois divido por π na multiplicação aqui, né? Deu 31,14, dividido por π, 9,89 volts. Opa, professor, já parece mais interessante, hein? Na aula passada, acho que deu algo próximo a 5, na anterior também algo próximo a 5, agora deu quase o dobro. Né? Quase 10 volts, puxa, essa topologia parece ser bacana mesmo, hein? Né? Gasta mais, né? Então tem que ser melhor, de fato. Gasta mais diodos aqui, ó. Então, corrente agora fica fácil, lei de Ohm, valor médio da tensão dividido pelo valor da resistência, que é 10 ohms, gera uma corrente de 0,98, né? Que é 989 mili, que é aproximadamente 1 ampere, tá? Aproximadamente 1 ampere de corrente. Legal, se eu tenho 1 ampere de corrente, eu tenho que levar isso em consideração no projeto do diodo, né? Tensão acima de 16, a gente viu que já está tranquilo. Corrente acima de 1 ampere, puxa, daí começa a complicar, né? Porque a tabela que eu passei lá de diodos, ela era para diversos valores de tensão, né? Salvo engano, ia até 1000 volts. Mas corrente era 1 ampere. E aqui precisamos de uma corrente acima de 1 ampere, tá? Então, olhando na tabela da aula anterior, não existe diodo acima de 1 ampere. 1 é maior que 1? Não. Então, não podemos adotar os diodos que adotamos aí nas aulas anteriores. Temos que pesquisar, né? Dar um Google, né? Pesquisa aí diodos de corrente maior, né? Ah, professor, não sei fazer isso. O professor foi lá e trouxe aqui para vocês, né? Uma outra família aqui de diodos, né? Que processa aqui uma corrente média, máxima, né? De 3 amperes, tá certo? Então aqui nós temos as características mínimas, 50 volts, né? Já supera os 16 aqui com folga, né? E 3 amperes supera também 1 ampere lá que a gente necessita, tá? Mas aqui tem um monte de opção. Como que fica? Bem, 3 amperes está fácil, está na cara. Agora, 50 volts, 50 volts aqui, ó, na vertical. Então, o diodo que pode ser adotado é um N5400, tá? Por quê? Porque ele suporta aí 50 volts de pico, RMS 35, né, mas muito longe de chegar nesse valor aqui. Em DC ele suporta 50 volts. Em DC nós teremos ali 9,89 na carga, então tá muito tranquilo, tá? Margem de corrente também o triplo aí, ó, tá? Então um projeto bem coeso aí, sem muito problema em termos de desgaste, possível dano dos elementos semicondutores, dos diodos nesse caso. Beleza, turma? Então a aula de hoje é isso. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. Lembro sempre que eu estou disponível no Microsoft Teams. Entrem, tirem as dúvidas, perguntem. Não saiam das aulas com dúvidas, tá? As dúvidas elas são cumulativas e a gente já está naquele último gás, né? Então mantenham aí o fôlego, firmes e fortes na luta aí, na batalha. Estamos chegando ao fim desse semestre, né? Espero que esteja sendo proveitoso a todos. E sei que todos estão com bastante tarefas aí, né, para serem realizadas, mas perseverantes sempre, né? E olhando para frente, né? Estava com dúvida. Estava com dúvida, você estava, não vai estar mais, né?
estuda, pega o caderninho, vê lá se você deixou passar alguma dúvida, traz para a aula que a gente vai trabalhar em cima disso dentro da medida do possível e vamos aí superar aí todos os obstáculos que tivemos aí, estamos tendo, mas reta final estamos quase lá. Beleza? Grato a todos aí mais uma vez, bons estudos a todos e até mais.